Bem-vindos a mais um vídeo que analisa a Cycling District League 3. Esta etapa era plana, é uma etapa por muitos indesejada, tipo eu. Andar no plano não me traz muita alegria, mas por outros muito desejada, principalmente atletas mais fortes que conseguem colocar o odds puros reais. Portanto, sem grandes demoras, vamos ver o que aconteceu. Temos aqui um resumo da corrida das 6h15 da tarde. Ora, venham daí. Então, estamos aqui no arranque, mais uma vez, não fiz um aquecimento por aí além, isto aqui fica a nota para vocês em casa, aqueçam sempre bem antes destas corridas super explosivas, porque o que acontece é quando, como as corridas abrem sempre à morte, como estamos aqui a ver, sempre acima ali dos 400 watts, significa que se não tivermos um aquecimento bom nas diversas zonas de potência, as pernas vão rapidamente inchar, ficarem muito rijas e depois os watts acabam por não sair. Ainda assim, eu tentei fazer o meu melhor. O meu objetivo não era competir, era precisamente treinar, colocar um ritmo alto, principalmente depois das últimas semanas. Como veem, tipicamente a corrida não para, são quase 40 segundos e continuamos a um ritmo muito alto. Vamos ver o que acontece para a frente. Como estava aqui a dizer, o meu objetivo era meramente treinar e, portanto, sempre que podia, tentava passar na frente para manter um ritmo alto e para, obviamente, tentar desenferrujar aqui os canos. Que o meu objetivo, como vocês já sabem, é as corridas dos domingos. E aqui outro exemplo. Passamos para a frente, onde era eu ou Luís Andrade numa frase muito inicial a puxarmos. Aqui tinha acabado de puxar o Luís e vou eu também passar um bocadinho pela frente para mantermos então o ritmo mais elevado. E agora saltamos aqui para uma fase determinante da corrida, quando é neste momento, aos cerca de 7 km, um bocadinho depois de acabar a primeira das 3 voltas, há um ataque fortíssimo do Michel Machado, uma resposta do Pedro Pereira e do Daniel Pinto, onde tinham muita disponibilidade para responder a este ataque. Como vocês veem, eu fiquei completamente nas covas. E porquê? Porque tinha acabado de fazer um esforço e puxado na frente. Veem que o meu pulso já está muito elevado e por muito que eu queria disparar para encurtar o espaço, era completamente impossível. O Luís Andrade ainda tentou, mas naquele momento em que o Luís Andrade esgotou aqui as forças que tinha, era expectável que algum destes grupo secundário passasse pela frente. Eu deveria ter passado pela frente, mas a 192 de pulso, como devem imaginar, já não tinha muito mais para dar e via 3 atletas da minha equipa super potentes a fugir e na minha cabeça ia ser impossível apanhá-los. E portanto formou-se aqui um primeiro e um segundo grupo e agora passamos para o fim da corrida, porque tudo o que aconteceu aqui no entretanto foi, ora eu estar a puxar na frente, ora o Marcos puxar na frente, ora o Luís Andrade, com o Ricardo Pinto, o Rui Trigueiro e o atleta belga um bocadinho mais na expectativa, na roda, a aguentar a força do grupo. Como vocês veem, estávamos a aproximar do fim, ninguém queria verdadeiramente puxar, mas como o meu objetivo não era a classificação, eu não me importei de passar pela frente, manter aqui o pulso muito elevado, estou perto de 190, mesmo passava-me na cabeça, será que vou ao sprint? Nesta fase aqui, até tento tirar o pé para descair um bocado no grupo, recuperar um bocado o pulso, porque agora viramos à esquerda e vai haver a reta final para a meta. E passava pela cabeça, será que sprint? Mas nesta fase vi que ninguém estava a puxar à frente, ou seja, por exemplo, esta parte estava o Rui Trigueiro a 3 watts por quilo e eu disse, não vou sprintar, vou continuar aqui a pôr o ritmo alto e alguém há de sprintar. Foi o que eu fiz e obviamente ia acabar no final deste sprint. Aqui alguns atletas a fazerem valores fenomenais, vemos o Luís Andrade a chegar aos 13 watts por quilo, o atleta belga também ultrapassou esses valores, o próprio Rui Trigueiro e Ricardo Pinto fizeram 12 ou também 13 watts por quilo e fica aqui um registro de um ótimo treino plano, mas obviamente que na minha cabeça só vem à próxima, que terá mais montanha e eu poderei fazer mais diferenças. Vamos ver os resultados agora.
Quanto a resultados, o atleta no grupo da frente que chegou ao sprint à frente foi o Daniel Pinto. Ele costuma correr às 7h30 da manhã, costuma sempre ganhar esse horário e finalmente teve a possibilidade de correr com outros atletas da mesma qualidade que ele e conseguiu ganhar aqui ao sprint ao Pedro Pereira e ao Michel Machado. Depois, no segundo grupo, portanto, no grupo que eu ia, o atleta belga conseguiu ganhar aqui ao sprint, mas reparem com uma média de 4 watts por quilo. E engraçado que quem realmente chegou de seguida no sprint foi o Rui Trigueiro, também com 3.9, e o Ricardo Pinto, também com 3.9. Obviamente, como eles foram passando mais pela frente, chegaram a esta altura um bocadinho mais fresco. O Marcos Pereira e eu, que acabamos por fazer valores superiores, 4.4 e 4.5 watts por quilo, acabamos por, obviamente, ficar atrás no grupo, mas faz parte, como disse. Fico muito contente pela malta, que o meu único objetivo era o treino. Vocês perguntam e o Luís Andrade. O Luís Andrade também apareceria neste grupo, mas ele decidiu também ir fazer o horário das 7h30 e no horário das 7h30 conseguiram andar mais rápido do que até o grupo da frente, o que significou que ele acabou ao final deste stage à frente do próprio Daniel, o Pedro e o Michel. Aqui se calhar fica também uma nota para o Daniel, o Pedro e o Michel, que é, será que nesta etapa valia a pena terem feito aquele ataque grande para seguirem os três na frente? A reflexão será fácil também, ou a conclusão será fácil, que é obviamente que não, porque se eles trabalhassem com um grupo maior, onde puxava eu, o Luís Andrade, o próprio Marcos, certamente que conseguiriam ganhar velocidade e possivelmente chegar à frente do grupo das 7h30. Mas vamos ver como é que isto correu nos outros horários. No grupo das 7h30 da tarde, o sprint foi ganho pelo Bruno Lemos Silva, depois Fábio Moraes e o Luís Canossa, que fez uma média estrondosa. Parabéns, Luís, a tua evolução é notória. O Luís fez 5.3 watts por quilo, não é para todos, e claramente o atleta que pôs mais potência nesta etapa. Também neste grupo chegaram o João Sousa, o Luís Andrade, o Bruno Fernandes, um atleta que tem um nome parecido com o meu, porque o meu nome efetivamente é Diogo Alves Oliveira. Diogo Alves. Diogo, aqui fica só nota, ainda bem que te vejo pela primeira vez nestas provas, mas não te esqueças de mudar a tua bandeira para Portugal. Nós somos patriotas e gostamos muito de ver bandeirinhas portuguesas aqui. Isto é muito fácil, é só ir ao perfil, fazeres editar o perfil e escolheres, pronto, o país correspondente. Também o Sérgio Silva acabou neste grupo. O horário das 7h30 da manhã foi ganho por um atleta finlandês, que acabou aqui num grupo de 4 atletas, com a Raquel Silva a ficar em segundo. Parabéns, Raquel. Acho que foste a mulher mais rápida da prova. O Miguel Silva e o Pedro Sousa também chegaram neste grupo reduzido, mas ao sprint acabaram por não conseguir levar a deles avante. Para a semana, desculpem, antes da questão da semana, obviamente que temos que analisar os resultados como um todos. Portanto, ao final de 2 etapas, como é que isto está? Temos o Fábio Moraes a liderar. Isto está muito animado, como vocês veem. Por exemplo, o Michel Machado, que ganhou a liga anterior, neste momento vai em quinto, com uma diferença já de 9 pontos para o Fábio Moraes e de 8 pontos para o Luís Canossa, que vai em segundo. Desculpem, eu estava realmente a fazer uma análise errada. Estava a ver aqui pelo Stage 2, a diferença de 9 e 8 pontos foi para este Stage, mas na prática o Michel leva uma diferença de 8 pontos para o Fábio Moraes e eu também, 8 pontos e 6 pontos para o Luís Canossa, com o Luís Andrade aqui a fechar o pódio. Mas como veem, isto está muito, muito renhido. Por exemplo, o Pedro Pereira e o Bruno Fernandes na mesma posição. Eu apareço aqui em 12º. Desta vez tenho ido treinar, mas para a semana, com um percurso diferente, quem sabe se irei lutar também pelos resultados. Fica aqui a deixa para os meus atletas rivais, que eu gosto muito, a maior parte deles colegas de equipa do Sunday Race Club, e vemos isto como uma competição ultra saudável. Uma pequena nota também para o Rodrigo Coimbra. Ele está lesionado e mesmo assim decidiu fazer a prova, fez completamente em Z1, uma média abaixo de 2 watts por quilo, só mesmo rodar a perna e participar. Por isso, Rodrigo, obrigado por partilhares este tempo de recuperação também connosco. Podias estar simplesmente no vazio a fazê-lo e decidiste passar tempo com a malta. É isto que me enche o coração, esta comunidade que realmente estamos aqui a construir. Existem, portanto, 40 atletas que fizeram as 2 etapas. E depois aqui, na verdade, foram 82 atletas a participarem nestas 2. O que é que temos para a semana? Para a semana
São 10 voltas a um percurso que foi criado, não sei se sabem, mas o último campeonato de triatlo foi feito no Maiús, ou seja, a malta estava numa piscina olímpica, nadavam, depois saltavam para uma passadeira, saltavam para uma bicicleta e depois para uma passadeira. E portanto, tanto a parte da corrida como da bicicleta era feita no Maiús. E para isso, eles criaram aqui um percurso que é aquilo que nós vamos fazer. É um percurso que tem apenas 2 km, mas 20 metros de acumulado, o que significa que basicamente são duas mini montanhasitas. Obviamente a primeira muito curta e pouco inclinada, mas uma segunda com aqui uma altimetria bastante perigosa. Estamos a falar de às vezes acima dos 10, exato, temos aqui partes a 12%. Agora, são 2 km que se repetem 10 vezes. Portanto, estamos a falar que a etapa para a semana são basicamente 20 montanhinhas, 10 maiores e 10 mais pequeninas. Portanto, não vai haver grande descanso, conta-se com muita explosividade, mas obviamente que taticamente as pessoas têm que ser fortes, porque se cansarem nas primeiras voltas poderão pagar a fatura. É um percurso que acaba com 200 metros de acumulado, que para 20 km ainda é interessante. E era isto que tínhamos a dizer para esta semana. Espero que vos veja para a semana, e mesmo aqueles que ainda não participaram na Cycling District League 3, convido-vos a participar. Isto, na prática, fazemos aqui uma competição saudável onde temos uma GC, é verdade, com alguns prémios para incentivar uma competição. Contudo, a reflexão que vos queria deixar é continuarem a vossa trajetória de evolução, porque estamos a competir contra nós próprios. A piada é vermos semana após semana os nossos números a evoluir. E certamente que ao fazermos neste tipo de corridas em comunidade, e também falamos sobre isto no grupo Discord, acabamos por fazê-lo com um sorriso na cara. E portanto, deixo-te convite para te juntares a nós e também fazeres parte desta evolução. Até para a semana!